Meus amados, nós estamos há algumas quartas-feiras estudando um texto da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para que revisitemos este texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 26, Filipe e o eunuco etíope. E chegamos a um ponto que já estamos estudando desde a última quarta-feira, no versículo de número 30. Quantos encontraram? Capítulo 8, verso 30. Diz-nos a palavra do Senhor. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém. Meus irmãos, vou pedir para que coloque na tela para nós. Estamos trabalhando este texto bíblico sobre a importância de compreendermos corretamente a palavra de Deus. Começamos a estudar essas telas. Entendes tu que lês em Atos 8 e 30? E na penúltima quarta que nós tratamos deste assunto, nós falamos sobre a importância do texto bíblico. E hoje eu quero falar sobre a importância da compreensão bíblica. Uma coisa é nós conhecermos a Bíblia, o texto. Houve uma época, ou houve um acontecimento com Jesus, que os doutores da lei vêm falar com ele sobre salvação, e Jesus diz: o que é que está escrito e como vocês entendem isto? E aí o doutor da lei, ele diz assim: está escrito que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí Jesus disse para ele, respondeu bem, faze isto. E aqueles doutores da lei chegaram para Jesus e disseram assim: mas quem é o nosso próximo? E aí os doutores da lei estão citando a lei e responderam de forma até decorada, mas agora não compreendem. Quem é o próximo? E Jesus, para ilustrar e trazer compreensão ao texto, ele narra uma parábola tão conhecida de todos nós, a parábola do bom samaritano. Ele põe em cena alguém que está descendo de Jerusalém para Jericó, que passa ali por salteadores, é afligido, é roubado e deixado como morto, e passa ali alguns personagens, o sacerdote, levita, e passa um samaritano também. E somente o samaritano é quem pega, cura as feridas, põe em sua cavalgadura, leva a uma estalagem e então paga pelos cuidados daquele homem. E Jesus então volta a pergunta para eles: e agora, quem foi o próximo deste homem? E é claro que o Senhor faz para que houvesse uma provocação e eles têm que responder que foi o bom samaritano. E Jesus então diz: então faze vocês o mesmo. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é compreender a palavra. E aqui nós temos esses dois fatores muito importantes, e deixa eu apenas colocar aqui na tela, exatamente na tela em que eu estou, porque pode ir passando, nós já passamos por essa fase aí.
Já tratamos a questão do que é palavra. Pode seguir, vem comigo. Falamos sobre a importância do texto bíblico. Segue, pode seguir. Pode seguir mais. Olha o quanto já estudamos. Aí, nós vamos falar hoje sobre a importância daquilo que chamamos de interpretação. Quem aqui já ouviu alguém dizendo: cada um interpreta a Bíblia ao seu modo. Cada um tem a sua interpretação. Alguém chega ao ponto de dizer: não, mas essa é a tua interpretação. Essa não é a minha interpretação. Será que a Bíblia tem muitas interpretações? Será que a palavra de Deus, ela traz interpretações distintas, diferentes? Qual a compreensão que temos que ter da palavra de Deus? Como interpretá-la seguramente, corretamente? É o que nós vamos ver hoje. E para falarmos sobre interpretação, eu trouxe um escritor muito conhecido, doutor nessa área, que escreve um livro, são dois aqui, o Landy Nelson, na página 28 do seu livro sobre interpretação. Ele diz: a arma principal do soldado de Cristo é a Escritura. Se desconhece seu valor e ignora seu uso legítimo, que soldado será? E eu quero começar com esse pensamento. A Escritura Sagrada, queridos, é a arma de nós, servos do Senhor. Somos soldados. E não é só o Landy Nelson que pensa dessa forma. Veja o que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Se puder colocar na tela, está aí. Este texto que Paulo escreve a Timóteo, um obreiro, falando sobre a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Está na tela, olha aqui, preste atenção. Vamos lá, 1, 2, 3. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olhe para este texto. Paulo está dizendo que nós precisamos nos apresentar a Deus aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí ele usa aqui uma alegoria da Bíblia como uma espada. Ele diz que maneja corretamente a palavra da verdade. Se existe o manejo correto, existe também o manejo errado. É claro que quando falamos sobre doutrina, nós temos a heterodoxia ou a ortodoxia. A heterodoxia seria, ao pé da letra, outra doutrina, uma doutrina errada. E a ortodoxia seria a doutrina correta, a compreensão correta das Escrituras. E hoje nós temos muitos lendo as Escrituras, distorcendo as Escrituras e apresentando uma compreensão que não é uma compreensão correta. Paulo aqui trata a palavra como uma espada, e como tal, é necessário manejo. E o que é manejo? Habilidade. Se você entregar, querido, uma espada na mão de alguém que não é hábil, é capaz dele se ferir, e ferir a outros também. Mas quando esse alguém maneja bem as Escrituras, ele consegue utilizá-la para a defesa, para o embate. Glória ao nome do Senhor. Ele não erra o alvo. E quando eu falo de errar o alvo para um espadachim, alguém muito hábil, muito treinado, dificilmente ele errará o alvo. E se você olhar para pecado, à luz da Bíblia, a palavra hamartia significa exatamente errar o alvo. E quem conhece a Escritura não erra o alvo. Ele não anda pecando, porque ele conhece a Escritura, ele sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ele reconhece, ele compreende que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que Deus, olhe para mim aqui, Deus tem o melhor para nós.
não é o pior, Ele tem o melhor para as nossas vidas. E é por isso que nós nos submetemos à sua preciosa vontade. Glória a Deus. Ao estudarmos esta ideia de compreensão bíblica, ou da hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica, a definição de hermenêutica, está um slide à frente, está associada a um personagem da mitologia grega, que recebeu o nome de Hermes. Olha de onde vem isso, até porque a hermenêutica não é utilizada apenas para o estudo da Bíblia. Minha filha está fazendo direito, e ela teve lá um dia, a gente estava conversando, discutindo sobre hermenêutica jurídica. Nós temos hermenêutica em todas as áreas, em todas as ciências. E essa ideia de compreensão de um texto, de compreensão de algo, vem do deus da mitologia grega, Hermes. Ele era aquele que decodificava, ele era aquele que interpretava a mensagem dos deuses do Olímpio para aquela sociedade que era uma sociedade politeísta, era uma sociedade entregue à mitologia, ao panteão grego, à crença em muitos deuses. Mas essa ideia de Hermes era aquele que recebia a mensagem e ele decodificava, ele traduzia, ele trazia a mensagem com clareza, com compreensão àquelas pessoas. Daí nasce, então, a hermenêutica, a arte de interpretar textos. E desde seu primeiro registro com Platão, hermeneus, que significa tradutor ou intérprete, a hermenêutica ela vem trazendo esse significado de explicar, de comunicar com clareza. E principalmente nós, obreiros, somos chamados para sermos intérpretes, para sermos comunicadores, para esclarecermos a palavra do Senhor. E se nós olharmos para Jesus, na passagem que eu citei, ele é interpelado por aqueles doutores da lei que está dizendo, mas quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? E o que é que Jesus faz? Ele faz aqui, cumpre a atividade de um hermeneuta. Ele esclarece quem é o próximo. Ele diz quem é o próximo. E como é que ele faz isso? De uma forma decodificada. De uma forma simples. Ele conta uma história. Ele narra uma história. E ele começa a contar essa história. E todos estão sendo envolvidos por ela. E até hoje a gente se maravilha do bom samaritano, dos ensinos do bom samaritano, desta parábola que Jesus conta. E fica muito claro, muito fácil identificar quem é o nosso próximo e o que fazer ao nosso próximo. Como agir. Pois quando nós olhamos para alguém em situação tal, como daquele homem que estava ali no chão, que havia sido afligido, e nós agimos como bom samaritano, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor quando diz, ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, estudar hermenêutica, ou estudar a compreensão, como compreender um texto, é importantíssimo para nós crentes, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão distorcendo, não compreendendo aquilo que está escrito. Pergunto a você, quanto da Escritura Sagrada você lê e você entende? O quanto do que você lê, você de fato compreende? E para auxiliar os irmãos, nós falaremos um pouco sobre algumas técnicas, algumas regras de compreender o texto bíblico. E hoje eu quero estudar com vocês alguns textos que ora lemos e que ora não percebemos a grandeza dele. E você irá se maravilhar do quanto é necessário compreendermos as Escrituras. Passe um pouco, por favor. Vamos falar sobre as regras gerais de interpretação da Bíblia Sagrada. E eu quero ler 2 Pedro 1:20. Se você puder abrir na sua Bíblia. 2 Pedro 1:20. Quem lê para mim, por favor? Pode passar. Mais. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia deste
Pode continuar. Que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Obrigado. Nosso irmão Roberto, ele leu aqui para nós, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha aqui para mim. Não é da forma como você vê. Não é da forma como você acha. Não é da forma como você pensa. Quando Deus, e o texto seguinte diz que foi o Senhor quem inspirou esses homens a escrever. Quando o Senhor inspirou estes homens, ele sabia exatamente o que ele queria dizer. Há uma intenção no texto sagrado. E essa intenção é uma intenção divina, pois foi o próprio Espírito Santo quem inspirou estes homens. Oh, glória a Deus! Então é por isso que Pedro diz, eu não posso ter a minha particular interpretação. Você não pode ter a sua particular interpretação. Não, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê graça e que seu Espírito ilumine a nossa mente. Quando eu leio a Escritura Sagrada, eu não vou para um texto que muitas vezes nós tomamos de um livro secular, de um livro qualquer, não. Quando eu paro diante das Escrituras, a minha alma está dizendo, a minha alma está orando a Deus e dizendo, Senhor, abra o meu entendimento para que eu compreenda a tua palavra, para que eu compreenda o que é que o Senhor quer falar comigo. Quando eu sento, como os irmãos estão assentados aqui hoje à noite, ouvindo alguém neste altar, os irmãos devem estar dizendo, Senhor, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Isto aqui não é palavra de homem, isto aqui é palavra de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor? É por isso que quando Samuel ainda não está entendendo quem é Deus e como Deus fala, e o Senhor o chama, Samuel, Samuel, e ele vai a Eli, Senhor, me chamou, e isso acontece por algumas vezes, até que então ele entende que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele diz para Samuel, Samuel, quando novamente esta voz ecoar no teu quarto, diga a ele, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Será que há alguém com essa disposição aqui hoje à noite? Permita-me conferir atentamente para este plenário. Será que há alguém com esta disposição aqui hoje à noite, dizendo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. E aí nós temos alguma regra, e se você quiser anotar, anote, porque isso vai lhe ajudar a compreender o texto sagrado. A primeira regra da hermenêutica, ou pressuposto fundamental dela, é que cada texto deve ser compreendido segundo o que chamamos de intenção autoral. Ou seja, o autor, quando escreveu, tinha algo em mente, queria nos passar algo. Logo nós, ao lermos este texto, precisamos buscar entender. Por exemplo, quando Mateus escreve o Evangelho de Jesus, ele está escrevendo este evangelho para entregar uma comunicação aos judeus. Então há um povo, há ali aqueles que são os leitores imediatos, que receberam a escrita de Mateus. Então Mateus tinha algo em mente. O que é que ele tinha em mente? Ele queria falar sobre Jesus e provar, e mostrar e demonstrar aos judeus que Jesus é o Messias prometido. É por isso que ele começa dizendo acerca de Jesus, na genealogia, Jesus
filho de Davi, filho de Abraão, para demonstrar que Jesus, ele é herdeiro do trono, ele é da tribo de Judá, ele vem de Abraão, Isaque, ele vem lá em Judá e vem nos mostrando que ele é a raiz de Jessé, ele é o leão da tribo de Judá. Por que é que Mateus está com esta intenção? Porque ele tem do outro lado judeus que precisavam reconhecer Jesus como Messias. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não conseguiram compreender que ele era o Messias e não recebeu. Mas agora todos aqueles que recebem têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Esta compreensão, ela se abriu a mim. Esta compreensão se abriu a você. Então é por isso que hoje à noite eu posso glorificar ao Senhor, porque eu recebi o Senhor Jesus, e recebendo Ele, crendo nele, agora eu sou chamado de filho de Deus também. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Portanto, precisamos compreender adequadamente a Escritura Sagrada. Vamos ler um texto, e eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 24 e verso de número 25. Veja como este texto pode sugerir uma compreensão errada das Escrituras. E aqui reforçando a ideia de que precisamos compreender bem o que estamos lendo. Gálatas 3, 24 e 25. Quem pode ler bem alto, por favor? De maneira que a lei nos serviu de ter tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. O texto que nosso irmão leu já traduz o vocábulo grego para tutor. Porque já houve, inclusive, uma correção. Quantos aqui em sua Bíblia tem a palavra aio? Levante a mão. Quantos tem a palavra aio na tradução? Quantos? Deixa eu ver. Tem aí? Olha como fica esse texto. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Consegue compreender este texto? Dá para compreender o que está escrito aí? O que é aio? A lei servindo como um aio. Não é alho, não. É aio. Ao pé da letra, e aí, claro, quando você vai para o original, a NVI já traduz como tutor. E isto vem dessa palavra grega que literalmente significa pedagogo. Alguém tem pedagogo aí? Tem tradução que está pedagogo? A sua está pedagogo? Então nós temos 3 traduções aí: aio, tutor e pedagogo. Vamos ver se agora com essas traduções favorece o nosso entendimento? De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de um pedagogo. Ficou claro para nós ainda o texto, não? Ficou melhor? Ficou claro? Mas ainda não está claro. Sabe por quê? Porque requer compreensão, requer interpretação. Houve uma alteração na compreensão da palavra pedagogo. O que é que você compreende como pedagogo? O que é um pedagogo hoje? Temos pedagogos aqui? Tem alguém aqui? Quem? Levante a mão. Tem professores? Lá atrás tem? A irmã é pedagoga? Muito bem. O que a senhora faz? Ensina? Muito bem. Então a compreensão de pedagogo hoje é de quem? Ensina. Mas será que essa era a compreensão da época? Quem escreveu esse texto? Paulo. A quem? Aos Gálatas. Será que na época, provavelmente aqui próximo do ano 60, depois de Cristo,
O pedagogo daquela época era o pedagogo de hoje? Uma palavra mais moderna? Sim ou não? Não. Sabe quem era esse aio que Paulo está dizendo? Era um escravo contratado pela família para pegar a criança e conduzir a criança até a escola, para que lá na escola ela fosse ensinada. Daí então o tutor. É quase o pirueiro contratado. Peraí, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. E aí isso muda radicalmente tudo. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui é o seguinte, que a lei nos serviu apenas de condutor. Ela apenas nos conduziu. Conduziu a quem? E aí fica claro, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, nós não precisamos mais ser conduzidos pela lei. Nós agora somos esclarecidos pelo professor, aliás, pelo mestre, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. E quando eu compreendo isso, então isso fica mais claro a mim. E eu consigo perfeitamente entender que a lei, ela serviu até um processo de tempo durante a chegada, na plenitude dos tempos do Cristo, o Messias, aquele que veio de Deus, que é a revelação máxima da divindade, e que agora eu, você, estamos aprendendo com Jesus, Ele que nos ensina. É por isso que Ele veio a esta terra, para nos ensinar. O Evangelho é o seu ensino. Glória a Deus. É dele que nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor. Então a lei nos conduziu, segundo Paulo, para Cristo. E é por isso que Paulo usa repetidas vezes: agora vocês não estão debaixo da lei, agora vocês estão em Cristo. E se há alguém em Cristo aqui, levante a tua mão, abra a tua boca e glorifique ao nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos em Cristo. Então por que é que precisamos compreender a Escritura? Alguém desavisado, alguém que não leia atentamente, não busque compreender a Escritura, certamente poderia dizer que a lei é quem ensina, ela é o pedagogo, é ela quem traz a instrução, mas agora nós vemos que é Cristo. Quer se certificar disso? Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, se certifique aí. Veja aí, quem pode ler, gritar este texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Havendo Deus falado de muitas formas, muitas maneiras, pelos profetas, mas agora, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho. Você consegue ouvir a voz do Filho aqui hoje à noite? Vamos para um segundo texto para que aumente o teu desejo de buscar compreensão, buscar a interpretação do texto. 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9, há uma palavra aqui para os pregadores, principalmente os mais novos. Cuidado com este texto. E vez por outra alguém, e é até bonito, é até gostoso de falar, dá até vontade da gente dar um salto quando a gente fala isto. Olha que texto gostoso para pentecostal. Sucedeu que, havendo eles passados, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, o que disse Eliseu? Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E aí o pregador pentecostal vem: Deus tem porção dobrada do Espírito Santo sobre você. Receba a porção dobrada. E a gente fica esperando porção dobrada. É isto?
É esta a compreensão deste texto? Vamos começar pelo seguinte. Nós estamos falando, e claro, quem tem esse tipo de entendimento, nós estamos falando, se fosse, do Espírito Santo. Quando, na verdade, o Espírito aí está em minúsculo. E já não é. Mas se fosse o Espírito Santo, para aqueles que pregam assim, o Espírito Santo, ele é indivisível. Indivisível. Ele não se divide, ele também não se multiplica. Não tem porção dobrada do Espírito. E por que não tem porção dobrada do Espírito? Porque o Espírito Santo é pleno. Ele é divino. E como divino, ele é imenso. Não há lugar onde ele não esteja. Como divino, ele não se pode colocá-lo em lugar algum ou coisa alguma. Aliás, como divino, a Bíblia diz que os céus e os céus do céu não podem contê-lo. E tem crente querendo receber porção dobrada dele. Irmão, se ele gotejar em nós, já é muita coisa. Glória a Deus. Ele é indivisível. Então, do que é que o texto está dizendo? Qual é a compreensão deste texto, já que não é esta compreensão? Também não é, e lamentavelmente muitos assim fazem. O Senhor deu um ministério dobrado para Eliseu. E aí fazem até conta de milagres. Olha, veja só. Eliseu ressuscitou tantos. Ressuscitou um, e aí, Elias. Eliseu deveria ressuscitar 2, mas encerrou seu ministério. Olha que coisa linda. E não havia dobrado isto. Aí a cova de Eliseu está aberta, vem um soldado. E para que se cumprisse, porção dobrada, jogaram então o corpo morto lá, bateu na cova, nos ossos de Eliseu, e ele reviveu, cumprindo-se porção dobrada na vida do profeta. Não tem nada disso. Qual é a ideia de porção dobrada? Está aí no texto. Eliseu utilizou uma linguagem tirada das leis da herança. O que é que ele quer? Ele quer uma herança. Ele era moço de Elias. Ele era como um filho, e esse moço de Elias era como se fosse um filho. E um filho primogênito, aquele mais próximo, aquele que andava com o profeta. Então ele vai e busca na lei da herança. E ele diz assim, olha, você vai me deixar. Eu estou sabendo, Elias, que você vai ser tomado de mim. Eu estou sabendo que Deus vai lhe arrebatar. Mas antes que isso aconteça, eu tenho um desejo. Eu quero receber a minha herança. Eu andei com você, eu deitei água na tua mão, eu te servi. E na lei da herança, o primogênito, ele tem porção dobrada. Glória a Deus. Então o que é que ele pede? Ele pede dentro desse conceito da lei da herança. Para expressar seu desejo, você será levado, mas eu quero dar continuidade ao teu ministério. Ele está dizendo claramente, porque o filho primogênito recebia a porção dobrada de seu pai para a continuidade do legado de seu pai. Então Elias agora está diante de Eliseu e Eliseu está dizendo, você tem um legado lindo na terra. Deus te usou, você é um grande profeta, mas eu sou o moço que andou contigo e eu quero recorrer à lei da herança. Eu quero dar continuidade ao teu legado. Eu quero ser posto no teu lugar. Eu quero lhe substituir e continuar esta obra que você começou a fazer. Só que aí Elias, ele diz, olha, você até recorreu à lei certa, mas esse negócio não é comigo. Não sou eu quem escolhe quem vai dar continuidade. Não sou eu quem escolhe quem vai continuar o legado. Quem escolhe é Deus. E eles fazem um pacto. Se Deus permitir que você me veja quando eu for tomado de ti, que o Senhor cumpra em você então. Que a lei da herança seja executada na tua vida. E que você, como um filho para o pai, receba a porção dobrada. A partir daí, Eliseu tem agora um pacto com Elias. Qual é? Não permitir
que Elias seja tomado sem que ele veja, sem que ele esteja perto. E aí começa a trajetória. Elias começa a se mover, vai para Gilgal, vai para Jericó, vai para o Jordão. E em todo momento ele diz para Eliseu, fica aqui. E Eliseu diz, fico não. Fica aqui que eu vou para Gilgal. Não fico. Fica aqui que eu vou para Jericó. Não fico. Fica aqui que eu vou para o Jordão. Não fico. Por que não? Porque nós temos um pacto. Se eu conseguir te ver, na hora que o Senhor te tomar, eu vou receber porção dobrada, eu vou ter este legado. Eu vou assumir tua posição. Oh, glória a Deus, aleluia. Não vou te deixar, aleluia. E Eliseu ficou tão grudado, irmão, com Elias, que a Bíblia diz que precisou uma carruagem de fogo. E aí o crente pentecostal pode dar glória a Deus. Cuidado, porque tem alguém que acha que a carruagem de fogo levou Elias, mas o texto não diz que foi a carruagem que levou. A carruagem foi usada para separar Elias de Eliseu. E eu acho lindo isso, uma carruagem para separar. E está lá Elias e Eliseu e uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, rodas de fogo. Glória a Deus. Aleluias. Está Elias e Eliseu andando de um lado para o outro. E Eliseu dizendo assim, estou de olho no Senhor. Vamos para cá, vamos. E alguém diz assim, chama Eliseu de canto e diz assim, ei, você está sabendo que Deus vai arrebatar Elias? Ele responde, cala a boca. Te mete não. Eu sei. E eu já tenho um compromisso com ele. Se mete nisso não, deixa comigo aqui. É alguém dizendo, ele vai ser tomado de ti, eu sei. Mas vocês vão ver o que vai acontecer. Aleluia. É alguém desejoso de receber o ministério, oh glória a Deus, que Elias tinha. E a Bíblia diz que a carruagem de fogo passou. Separou Elias de Eliseu. E a Bíblia diz que um redemoinho veio e começou a rodar. Envolveu Elias. Meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. E Elias começou a subir. Eu fico imaginando o irmão Eliseu olhando. Estou vendo. Estou vendo. Este era o pacto. E o Senhor tomou Elias para si. Aleluia. A lei da herança foi requerida. Agora restava conferir se Deus havia escolhido Eliseu. Eliseu vai voltar pelo Jordão. E a capa de Elias está ali. Ele pega a capa. Ele chega diante do Jordão e grita: onde está o Deus de Elias? E quando ele toca no Jordão, o Jordão se abre. E era Deus confirmando e dizendo: receba a tua herança dobrada. Receba a tua herança dobrada. Você requeriu a lei da herança. O legado é teu. A partir de agora é com você. A partir de agora é com você. Eu vou te usar e te prepare. Porque se foi intenso com Elias, será intenso com Eliseu também. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode nesta noite adorar ao nome do Criador? Ele está aqui. E Ele tem legado para você também. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Senhor. Então receba dele aqui nesta noite. Ele é o Deus de Elias. Ele é o Deus de Eliseu. Glória ao nome do Senhor. É por isso que nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós poderíamos aqui, e eu já vou encerrar neste ponto, falar sobre muitos textos que nos trarão clareza acerca das Escrituras. Há regras hermenêuticas, quem sabe, em algum momento a gente volta.
Mas a principal, a regra de ouro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela é a sua intérprete. Eu preciso recorrer às Escrituras. É o que nós fizemos aqui. Qual é a ideia? A ideia, ela está contida na própria Escritura. Quando você for ler a palavra de Deus, lembre-se, esta é a palavra que o Senhor inspirou estes homens a escrever para falar com você. Peça a Deus sabedoria. Quantas vezes eu, diante de um texto, eu lia, não entendia. Aí dobrava o joelho e dizia: Senhor, eu quero entender a verdade deste texto. E de repente o Espírito Santo me abria a mente. Eu olhei e falei: meu Deus, como é que eu não via? Glória a Deus, agora estou vendo, agora está claro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai abrir a tua mente também para que você entenda esta palavra. É do interesse dele que você saia daqui compreendendo a sua vontade. É do interesse do Espírito do Senhor que você seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então permita ele tocar na tua mente aqui hoje à noite. Permita ele tocar na tua mente aqui hoje à noite. Pois é pelo Espírito de Deus que a tua mente vai se abrir e que as verdades contidas nas Escrituras irão se revelar. Louvado seja o nome deste Deus. Aleluias. Às vezes a gente lê um texto e somos simplistas em sua compreensão. Não estou dizendo simples, simplistas. Às vezes até por falta do nosso esforço. A gente não quer orar e pagar o preço. A gente quer ler ali como se lê um gibi. Quer ter uma compreensão igual aos alunos de hoje. Os alunos de hoje, quando a gente recomenda, né, doutora, para ler um livro, sabe o que eles fazem? Eles vão na internet e buscam uma resenha do livro. Porque lá já está o resumo. Alguém já leu, já compreendeu, já fez uma resenha, um resumo. E se ele encontrar o resumo, aí que ele dá glória a Deus ainda. Ele diz, glória a Deus. E se o resumo for pequeno, melhor ainda. E aí ele vem e escreve lá, o livro diz isso, mas não é segundo a compreensão dele. É compreensão de outro. É o fast food. Eu sou da época ainda das bibliotecas. De você ir na biblioteca para ler, pesquisar. Hoje não, hoje tudo é na internet. Google acadêmico. E é tudo meio que assim. E a gente vai para a Escritura e a gente quer ter o mesmo comportamento. A mesma compreensão. Qual? Quer parar 10 minutinhos, ler, deixa eu entender. Calma, irmão, não é assim não. Tira um tempo. Se dedique. Ore ao Senhor. Diz, não, agora eu vou parar, eu quero ler com muita atenção. Ore. E comece a ler, releia. Oh, glória a Deus. E o Espírito Santo vai lhe auxiliar. Você sente a presença de Deus aqui? Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua mente aqui hoje à noite. Inclina a tua cabeça, feche os teus olhos. Permita-me orar pela tua mente. Você que está sendo bombardeado com tantas compreensões erradas da Escritura. Tantas distorções. Espírito de Deus, eu apresento agora os teus filhos. Só o Senhor é quem pode fazer isto. Recorde aquele tempo em que você se dedicava a ler. E quantas vezes eu, ao ler as Escrituras, me peguei chorando, porque não era simplesmente uma leitura. O Espírito Santo estava respondendo às minhas mais angustiantes aflições. Por vezes, eu comecei a chorar e soluçar, porque a Escritura falou o que nenhum homem poderia me falar, o que nenhum psicólogo poderia me falar. Porque a palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e 12, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela é viva. Mas ele não diz que ela é somente viva.
Ele diz que ela é viva e ela é eficaz. Mas não é só viva e eficaz. Ele diz que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 fios. Não é uma espada que está ali sem seu fio muito bem amolado. Não. Ela é amoladíssima. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Oh, glória a Deus. E ela tem uma capacidade, diz o escritor. Ela não somente penetra, mas ela é capaz de compreender a intenção e o pensamento do coração do homem. Eu não sei com que intenção você veio à casa do Senhor hoje, mas a palavra de Deus está checando esta intenção agora. Clada é que estou e que forgue sobre terra andai. Ele sabe o que passa na tua mente. E Ele pode penetrar no teu interior e gritar, gritar, gritar aí dentro. Ele não vai sussurrar a sua vontade, não. O que eu peço a Ele é que Ele grite dentro de você. E tu vai sair daqui sabendo a vontade de Deus para a tua história, para a tua família, para os teus entes queridos. Ele te trouxe aqui para edificá-lo pela palavra que é pregada aqui nesta noite. Ele vai abrir o teu entendimento. O Cristo que se revelou a nós. Você é templo do Espírito Santo. Deixa Ele visitar a tua mente agora. Ele vai tirar todo bloqueio, todo impedimento. Você vai passar a ver as revelações preciosas da Escritura. A palavra de Deus será para você, oh, aleluia, como ouro que você encontra, aleluia, e que você não quer largar por nada. A palavra do Senhor será anelada por você. Remacandarai, pois Ele resgata o desejo de ler, Ele resgata o desejo de compreender. Espírito de Deus, Espírito Santo, leve agora a compreensão aos corações, às mentes. Lemandarai tergestubia. Fala com cada crente ao lermos, ao ouvirmos a tua palavra. Se revela, oh, manifesta os teus mistérios. Delight com repubiasse. Demandarai astúbia, não nos deixe sem ouvir a tua voz. Espírito de Deus, fale. Namandai a sei, quando você ouvir a voz do Espírito do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque Ele está a falar a você. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Volte a ler a palavra. Volte a amar a palavra. Volte a desejar se alimentar da palavra. As principais revelações de Deus para a minha vida e para a minha história foi em momentos onde eu estava no quarto de joelhos, orando e pedindo a Deus: fala comigo, revela a tua palavra a mim, abra o meu entendimento, tira a escama da minha visão, aleluia, abra os meus olhos, abra os meus olhos. Eu não quero estar cego para as verdades espirituais. É o diabo quem quer cegar a tua visão. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. E muitos têm se tornado tão incrédulos ao ponto de sequer acreditar em um Deus que trabalha.
em favor daquele que nele espera. Isaías, em seu capítulo 64, verso 4, certamente ele teve acesso a alguma biblioteca, e se foi do palácio, onde ele tinha acesso, tinha todos os livros lá. E ele diz, desde a antiguidade. E se ele busca na antiguidade, ele pesquisou muito. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Pode vasculhar a história da humanidade, não tem um Deus igual a nós. Não há um Deus igual ao nosso. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é melhor. Nosso Deus é grande. Você pode glorificar e adorar este Deus?